Fala galera, professor Denis chegando aí, né, no nosso canal no YouTube aqui, trazer para vocês uma aula importante, né, para você que quer buscar uma vaga na Polícia Penal do Espírito Santo, um edital que pode sair a qualquer momento, é um dos editais que nós estamos esperando aí no estado do Espírito Santo, e nós vamos já iniciar a preparação bem direcionada para você aí que quer buscar essa vaga e raciocínio lógico não ser um problema para sua prova. Nós vimos que no último edital foi um edital muito grande, né? Foi bem espalhada ali as questões. Nós já fizemos a correção dessa prova aqui no canal. Se você não viu, pode só digitar na lupinha aí PPS ou correção de prova PPS. Você vai achar a aula que eu fiz aqui recente, correção para você conhecer como que foi cobrado todas as questões, né? Para a gente conseguir direcionar vocês bem desde o início. O que não pode é você ficar esperando o edital sair para você começar a sua preparação, porque não dá tempo. É um edital muito grande, nós tivemos experiência disso na última turma. Aqueles alunos que estudaram pós-edital, aquele aluno que realmente dedicou exclusivamente para a prova ali. Então você precisa ter essa noção. Vai ser um concurso muito concorrido, né, com muitas vagas, mas um concurso muito concorrido no estado do Espírito Santo. Então vamos lá então. No Espírito Santo, inspetor penitenciário da Sejus, né, que é o policial penal, é a Polícia Penal, nós vamos trazer para vocês aqui essa dica. Aí antes de chegar falando de conteúdo, eu queria mostrar para vocês aqui o que foi o conteúdo programático da última prova. A última prova, a banca foi IBAT, né? Foram, salvo engano, aí 10 questões, isso mesmo, 10 questões, e olha só o tamanho desse edital aqui. Então esse conteúdo programático não é um conteúdo programático pequeno, ele pega aqui, ó, compreensão e análise da lógica de situação utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos, problemas utilizando as até aqui, ó, até aqui em discriminação de elementos, isso engloba tanta coisa, gente, tanta coisa que vocês não têm noção. Ainda vem, ó, problemas utilizando as operações fundamentais, aí vem mais raciocínio lógico, proposições e conectivos, raciocínio quantitativo, aí depois vem conjuntos, subconjuntos, operações básicas com conjuntos, conjuntos de números e desigualdade, todos os conjuntos numéricos, depois vem expressões e equações algébricas, equações de primeiro e segundo grau, sequências lógicas, né, e séries, trigonometria, é um assunto que foi cobrado na última prova, é o assunto que eu quero tratar com vocês aqui hoje, que pouca gente estuda isso, e se você estiver bem direcionado, dá para acertar as questões, logaritmo, exponencial, funções, olha só, na parte de funções engloba tanta coisa, funções você vai pegar a função de primeiro grau, função de segundo grau, exponencial, logaritmo, então é muita coisa aqui no seu edital, análise combinatória, que é princípio de contagem, né, e tudo mais, matrizes e determinantes, que é um outro assunto muito cobrado também, geometria, tá, só colocou geometria, então geometria colocou tudo, né, pega aqui geometria analítica, estatística e probabilidade. Então quando pega geometria, você vai entrar na geometria plana e espacial, que é o normal de ser cobrado nas provas, e ainda tem a geometria analítica, né, então é um conteúdo programático muito grande. Se você esperar edital começar a sair para você começar a estudar esse conteúdo aqui, a chance de você buscar, se você tiver facilidade, beleza. Se você já tiver com isso aqui afiado, beleza. Mas se tiver um prazo pequeno de publicação digital até a prova, 2, 3 meses, não dá, porque você não tem só raciocínio lógico para você estudar, são várias outras matérias. Então você precisa ficar atento nesse ponto aqui. E hoje eu quero tratar com vocês um assunto aqui que é a parte de trigonometria. Pegando ali um pouquinho de geometria, porque tiveram as duas questões, 3 questões da última prova envolvendo esse assunto aí. E é um assunto que provavelmente pode pintar novamente e é um assunto que não depende muito de outras matérias. Só você ter a noção básica aqui para a gente conseguir fazer o que eu vou propor para vocês aqui na nossa dica de hoje. Uma dica bem importante, bem direcionada. Então oriento você que não é inscrito no canal, se inscrever, clicar nesse sininho aí, né, deixar para você ser notificado e estiver gostando da nossa live, no finalzinho aí deixe seu like para fortalecer o conteúdo gratuito que a gente publica sempre para vocês aqui. Lembrando, né, gente, já tem várias outras dicas para a Polícia Penal do Espírito Santo. Acreditamos que não vai mudar esse conteúdo programático aí, né, para essa próxima prova. Se mudar, a gente sempre vai estar trabalhando com vocês nesse direcionamento aqui, mas dificilmente muda esse conteúdo programático aí
para a próxima prova, que a prova da Polícia Penal foi recente, né? Então, não mudará muita coisa, beleza? Então tá aí para vocês, vamos tratar essa parte de trigonometria, né? Aqui hoje falando um pouquinho de geometria, que é a parte do Teorema de Pitágoras, beleza? Então é assunto importantíssimo para sua prova aí. Aqui tá o nosso QR Code, né? Aqui do lado direito do vídeo aí tá o nosso QR Code, para você conhecer nossos produtos. Nós temos curso completo para Polícia Penal do Espírito Santo. Temos a apostila impressa com frete grátis para chegar para vocês aí. Ah, professor, eu quero estudar somente o curso de raciocínio lógico. Tem raciocínio lógico isolado para a Polícia Penal do Espírito Santo. Então, material de tudo quanto é jeito aqui para ajudar você na preparação. Temos vários alunos aprovados no último concurso. Eu tenho certeza que nesse próximo teremos também muitos alunos aí na próxima turma da Polícia Penal do Espírito Santo. Fechou? Então vamos lá então. Deixa eu jogar na tela aqui para nós. Nós vamos começar a falar do Teorema de Pitágoras. Beleza? Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais conhecidos da matemática, um dos teoremas que tem mais provas, né? E eu sou suspeito de falar aqui do Teorema de Pitágoras, porque o Teorema de Pitágoras foi o meu tema de dissertação de mestrado, né? Eu fiz uma dissertação muito focada e aprofundada no Teorema de Pitágoras. É um assunto que eu gosto de trabalhar muito, não é só aquela parte básica aqui, né, nós vamos ver que agora hipotenusa quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, muita coisa envolvida que dá para você estudar, então gosto muito de trabalhar esse tópico, é um tópico muito cobrado em prova, foi cobrado na última prova, e é necessário aí para qualquer prova de concurso que você for fazer, que tem ali a parte de matemática, né, englobando ali geometria e você precisa ter noção também para a trigonometria. Então, o Teorema de Pitágoras fala o seguinte: o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras ele é aplicado somente em um triângulo retângulo. Ah, professor, mas o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é o que um dos ângulos internos dele mede 90 graus. Né? Tem que ter um ângulo reto. Então, isso é um triângulo retângulo. Beleza? O Teorema de Pitágoras ele é aplicado no triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar aqui um exemplo de um triângulo retângulo, só para a gente pegar como base. Aqui eu tenho, então, um triângulo retângulo, beleza? Esse ângulo aqui é um ângulo reto, ó, o símbolozinho que representa um ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo retângulo, vou chamar aqui um triângulo ABC, beleza? Esse triângulo ABC, né, eu tenho as medidas dos lados. Esse lado aqui eu vou chamar de A, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C. Então, no triângulo retângulo, né, todo lado oposto ao ângulo reto, ou seja, esse lado aqui oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Então, o lado A aqui, ele é hipotenusa. Certo? Hipotenusa. E os outros dois lados são catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Aqui não precisa você saber qual é o cateto oposto, cateto adjacente, vai ser daqui a pouco, quando a gente estiver estudando a trigonometria. Aqui, no triângulo retângulo, você precisa saber qual que é o ângulo reto, para aquele lado oposto ao ângulo reto, sua hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. Então aqui eu tenho o exemplo de um triângulo retângulo, que sempre o lado oposto ao triângulo, ao ângulo reto é a hipotenusa, os dois lados são catetos. E o Teorema de Pitágoras, ele fala o que para mim? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E isso aqui, gente, é importantíssimo, porque às vezes a questão não vem só pedindo ali um dos lados de um triângulo retângulo, que é mais fácil. Ela vai te exigir o lado de um triângulo retângulo, mas para você usar em outra parte do exercício, de uma questão de geometria, de uma questão de trigonometria. Então, muitas vezes, você precisa explicar primeiro o Teorema de Pitágoras para depois resolver o restante do exercício. Então, isso aqui tem que estar bem claro para vocês, beleza? Tem que estar bem claro para vocês aí. Então, fiquem ligados, né, para vocês não serem surpreendidos aí na prova. Então, lembrando, né, que o Teorema de Pitágoras, ele é um teorema muito conhecido aí na matemática, não é isso? Muito conhecido na matemática, que você precisa estar afiadíssimo aí na sua prova, certo? Deixa eu só tentar chegar aqui, tá um pouquinho fora. Beleza, aqui. Isso, beleza, melhorou. Ok. Então, o Teorema de Pitágoras fala para mim o que então? Que hipotenusa quadrada é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, é muito importante você ter noção também do triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico? Nós temos aqui um triângulo, vou pegar um triângulo bem pequeno aqui, ó. Ó, se eu tenho aqui uma hipotenusa, ó,
um cateto valendo 3, outro cateto valendo 4, se eu aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, eu vou ver que esse cateto aqui, ó, vai valer 5, né? Vamos pegar aqui como base, vamos chamar esse lado aqui de x. Se eu aplicar o Teorema de Pitágoras, fica x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, não é isso? Ó? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado é igual a 25. Então, o x é igual a raiz quadrada de 25. O x é igual a 5. Então, em um triângulo retângulo, onde os catetos medem 3 e 4, a hipotenusa sempre vai medir 5. Então, a gente pega esse triângulo básico aqui, um triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico? É que aplica o Teorema de Pitágoras. Mas eu pego sempre esse triângulo aqui como base, para quê? Para você achar outros triângulos direto proporcionais a esses lados aqui. Então, sempre, isso é bizu, só para ajudar, eu estou aproveitando o gancho aqui, porque é um assunto importante. O que você tem que ficar atento? Às vezes você pega um triângulo lá assim, ó. Vou pegar um triângulo até de outro formato aqui, ó. Ó. Pega um triângulo lá nesse formato aqui, ó. Esse aqui é um triângulo, o ângulo reto está aqui. Aí fala para mim que esse lado aqui mede 30, beleza? E esse lado aqui mede 18. E pede a medida desse lado. Então, olha só, quando eu bato o olho, eu sei que a hipotenusa é o 30. Aqui está a minha hipotenusa. E os outros dois lados são catetos. Ah, aí você vai e lembra do triângulo pitagórico, que é o basicão, que é esse triângulo pitagórico aqui, ó, com catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Então você vem e observa a hipotenusa, o que está acontecendo com a hipotenusa aqui, ó? Se você pegar como base seu triângulo pitagórico 3, 4, 5, você observa que a hipotenusa, ela foi multiplicada, você não concorda que é 5 vezes 6, que dá 30? Então, a hipotenusa 5 desse triângulo pitagórico foi multiplicado por 6. Aí você vem, olha que o 18 aqui, ó, é também o outro lado multiplicado por 6. 3 vezes 6 dá 18. Então, automaticamente, o terceiro lado do triângulo pitagórico vai ser o quê? 4 vezes 6, pegando como base o Teorema de Pitágoras, né? O triângulo pitagórico de lado 4. Então, se é proporcional à hipotenusa em um dos catetos, o outro cateto também vai ser proporcional. Automaticamente, você acha o x valendo 24. Ah, professor, tudo bem. Se eu tivesse explicado o Teorema de Pitágoras, achava? Sim, achava, só que você ia ter mais trabalho. Então, essas maldades vão tendo, isso a gente mostra muito dentro das nossas aulas, mas é um assunto que eu gostaria de ter falado com vocês aqui antes, mas, principalmente, o que você já pode anotar e deixar fixo nas suas anotações é o Teorema de Pitágoras, que é esse teorema aqui, beleza? Então, muito cuidado para você não ser surpreendido. É uma questão, daqui a pouco a gente vai fazer algumas questões recentes de concurso aí, sendo cobradas nessa parte do Teorema de Pitágoras. E a outra parte que nós vamos tratar aqui agora, que é a trigonometria. Principalmente, trigonometria no triângulo retângulo. Né? Então, nós temos o triângulo retângulo, nós vamos aprender as relações trigonométricas para você levar para sua prova e deixar isso anotado, exercitar. Foi cobrado na última prova, inclusive nós vamos resolver a questão da última prova aqui. É assunto que você não pode perder. Então vamos lá. Na trigonometria, né, trigonometria no triângulo retângulo, né, nós vamos trabalhar a trigonometria no triângulo retângulo. Aqui nós temos um triângulo retângulo, vou desenhar o outro triângulo retângulo aqui, beleza? Esse triângulo retângulo, né, eu tenho aqui um triângulo ABC, mesma coisa, ABC. Aí eu tenho o lado A, o lado B e o lado C. Ok. Lado A, lado B, lado C. Eu sei que o lado A é a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Só que aqui agora, para a gente ter as nossas relações trigonométricas, né? Trigonométricas, pode ser nem colocar relações trigonométricas, não, colocar só as razões trigonométricas no triângulo retângulo, fica mais fácil. Razões trigonométricas. Para você ter essas razões trigonométricas bem afiadas, né, nós vamos mostrar um macete para vocês aqui, trigonométricas. O que você tem que observar? Ah, professor, mas aqui fala muito de cateto, né? Eu tenho ali a hipotenusa e os dois catetos. Então, para você identificar qual que é o cateto oposto e cateto adjacente, depende do ângulo do outro ângulo que você está pegando no triângulo. Sempre oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Isso não muda. E no triângulo retângulo sempre vai ter um ângulo reto só, não tem como ter dois ângulos. Até mais porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se você tem dois ângulos de 90 graus, nunca vai dar um triângulo. Então, ok, beleza. Então, fazendo isso, vamos pegar como base aqui, vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa,
Ó, esse ângulo aqui de alfa. E esse ângulo aqui, vou chamar ele de beta. Beleza? Alfa e beta. Beleza. Então, quando eu estou analisando, o que você tem que observar? Qual o ângulo que o exercício vai te dar, que a questão vai te dar, que o problema, o triângulo que está ali na sua questão, ele está te dando. Então, se ele está te dando, você vai ver qual lado que você tem. Então, analisando esse ângulo alfa, analisando o ângulo alfa, o lado B do triângulo aqui, ó, é o cateto oposto. Então, analisando o ângulo alfa. Automaticamente, eu sei que o A é sempre a hipotenusa, não muda, não é isso? Se em relação ao alfa, o lado B é o cateto oposto. Por que é oposto? Porque ele está oposto ao ângulo alfa. E o que sobrou, então aqui eu vou até escrever, ó, cateto, deixa eu escrever aqui só para ficar bem, cateto oposto e o cateto adjacente. Então, ó, desse lado aqui eu tenho o cateto oposto. Se o alfa, o ângulo referência ao alfa, o B é o cateto oposto. Então, automaticamente, o que sobrou aqui, que é o lado C, é o cateto adjacente, que é o cateto que sobrou. Beleza? Ele é adjacente ali à hipotenusa e o cateto oposto. Então, em relação ao ângulo alfa, aí se muda o ângulo de referência, se você está analisando é o ângulo beta, então você vai ver que o cateto oposto e o cateto adjacente muda. Então, em relação ao ângulo beta, olha o que acontece agora. Eu vou analisar é o ângulo beta. Analisando o ângulo beta, o que acontece? A hipotenusa é sempre a mesma, não muda. O cateto oposto é o lado oposto ao ângulo beta, então agora mudou. Estou analisando é o ângulo beta. Esse ângulo aqui que está no vértice C. Então, o cateto oposto mudou e o outro lado automaticamente vai ser o cateto adjacente. Então, para você saber adjacente. Então, a hipotenusa nunca muda em um triângulo retângulo. O que muda é cateto oposto e cateto adjacente em referência ao ângulo do que você está pegando ali. Você vai ter o cateto oposto e o cateto adjacente. Esse é o primeiro raciocínio que você tem que ter. Que na hora que o exercício te der ali uma questão, por exemplo, ele vem aqui e faz isso. Ó. Ah, qual que é a medida do lado? Olha só o exemplo. Dado o triângulo aqui, ó, ele vai te dar um triângulo. Ó, esse triângulo aqui, vou fazer ele bem pequeno aqui embaixo, aqui, ó. Ó, esse ângulo aqui de 30 graus, beleza? E aqui eu tenho uma hipotenusa valendo 10. Aí pede para você qual que é a medida X. Aí você tem que pensar o quê? Opa, eu tenho um ângulo de 90 graus, então o triângulo é retângulo. Beleza. O 10 é sempre a hipotenusa. E ele me deu o ângulo de 30 graus. Ah, professor, mas se eu quisesse pegar o outro ângulo aqui, como eu tenho a medida de 2 ângulos do triângulo, eu consigo saber a medida do terceiro. Mas não tem necessidade. Porque se você tem um ângulo de 30 graus aqui, ó, você já sabe que o X vai ser o quê? Cateto oposto. Porque ele está oposto ao ângulo de referência. Agora, se eu não tivesse te dado o ângulo de 30 graus, vamos imaginar que não te deu o ângulo de 30 graus. E deu só esse outro ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. E falou que esse ângulo aqui ele é de 60 graus. Beleza? E pede o X, aí você vai observar. Opa, aqui eu não estou trabalhando o cateto oposto. O X, porque o cateto oposto seria esse lado aqui. Não é isso? Então aqui eu tenho o cateto adjacente. Então o X é o cateto adjacente do ângulo de 60 graus. Tá? Então a hipotenusa nunca muda, então essa análise você tem que fazer e é isso que nós vamos fazer dentro do nosso exercício daqui a pouco, inclusive o exercício da última prova. Beleza, esse é o primeiro passo, você identificar ali no triângulo retângulo a hipotenusa, qual que é o cateto oposto, o cateto adjacente em referência ao ângulo que você está trabalhando. Ok, aí quais são as razões trigonométricas? As razões trigonométricas é o seguinte, é você saber que o seno de qualquer ângulo desse aqui, vou chamar de alfa, né? O seno de um ângulo alfa ou beta, ele é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Beleza? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de qualquer ângulo vai ser sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ah, beleza, professor. E o cosseno do ângulo? Então, as razões trigonométricas são essas três, ó. Cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Beleza? E a tangente de um ângulo alfa, deixa eu só arrumar aqui para não ficar muito esquisito, vocês vão anotando isso aí, hein?
Vai anotando isso, que isso é importante. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse assunto aqui, gente, eu falei ele na nossa revisão de véspera, aqui no canal, para a última prova da Polícia Penal do Espírito Santo. Falei ele na nossa revisão presencial, né? Nós fizemos uma grande revisão presencial lá no estado do Espírito Santo, foi lá em Vila Velha, né? Estava lotado a nossa revisão lá, fizemos uma super revisão lá para a Polícia Penal do Espírito Santo e eu revisei isso no dia anterior à prova, cobrou no dia seguinte, né? Quem é aluno nosso aí lembra disso. Então, é um assunto muito cobrado pelas bancas quando tem no edital a parte de trigonometria, porque não é um assunto muito difícil. Então, você tem que ter essas maldades. Então, essas aqui são as 3 razões trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? Que o seno de qualquer ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre a adjacente. Aí, para você fixar isso aqui, ó, o que você vai colocar aí nas suas anotações? Esse bizuzinho do professor Daniel. É o só catoa. Ah, só catoa. O que é o só catoa, professor? É para você fixar essas 3 relações, essas 3 razões trigonométricas aqui, ó. Olha o só catoa. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, para você ter essa noção, né, e fixar isso de uma vez por toda, opa, apareceu aqui uma razão trigonométrica do triângulo retângulo. Só catoa, seno, cateto oposto sobre adjacente, o cosseno, o seno, cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, cateto oposto sobre cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para você fixar, é o só catoa. Então, oriento você dar um print nisso aqui e anotar que isso é importantíssimo. Tá? Razões trigonométricas está aí para vocês, a gente vai aplicar isso aqui agora. Ah, professor, tudo bem, mas o que mais eu preciso levar disso aqui? Você precisa levar disso aqui o seguinte, esse exemplo aqui, por exemplo, desse triângulo aqui, eu vou resolver ele no próximo slide. Ó, a hipotenusa valendo 10 e um cateto valendo x com um ângulo de 60 graus. Então, vou escrever ele aqui, ó. Vou desenhar ele aqui. Ó, o triângulo está aqui. Beleza? Um ângulo de 90 graus, a hipotenusa vale 10, esse cateto aqui vale x, e ele me deu aqui o ângulo de 60 graus. Então, pessoal, o que você tem que colocar na cabeça? Ah, professor, mas eu preciso saber seno, cosseno e tangente dos ângulos. Sim, mas pelo menos dos ângulos notáveis, você tem a obrigação de saber. Você tem que levar para sua prova o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Ah, professor, mas o que são ângulos notáveis? É o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Esses 3 ângulos, o exercício não é obrigado a te dar o valor do seno, nem do cosseno, nem da tangente dele. Não é obrigado a te dar. E pode até te dar para o camaradagem, mas não é obrigado a te dar. Agora, se te der ali um ângulo, por exemplo, de 25 graus, aí ele vai ter que te dar o seno, o cosseno ou a tangente dele para você resolver a razão trigonométrica, tá? Então, o que você tem que colocar na cabeça? Ah, se for um ângulo diferente de 30, 45, 60, bacana, ele vai me dar o seno, cosseno ou tangente. Agora, se for um ângulo notável, que é um desses 3 ângulos, você precisa saber qual que é o seno, cosseno e a tangente dele. Por quê? Se a gente fosse resolver essa questão aqui, ó, aí eu venho e observo. Ah, o que eu tenho? Aí eu não sei o que eu vou usar. Eu sei que a minha formulazinha é o só catoa. As 3 fórmulas estão aqui dentro do macete de professor Denner, né? É só catoa. Eu tenho aqui nesse triângulo o 10, que é a hipotenusa. E em relação ao ângulo de 60 graus aqui, esse é um ângulo de 60 graus, né? Em relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho o x, que é o cateto adjacente. Aí você vem aqui e olha na fórmula. O que eu uso cateto adjacente e hipotenusa? Se você vir olhando aqui, ó, é o cosseno. Então, se você trabalhar o cosseno de 60 graus, vai ser o cateto oposto não, o cateto adjacente, né? Que o cosseno é lá, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Pronto, beleza. Você sabe que o cosseno de 60 graus é quanto? Aí que você precisa aplicar e ter em mente os seno e cosseno tangente dos ângulos notáveis. Então vamos lá, eu vou explicar para você um macete aqui para você anotar aí, saber fazer esse quadro na hora da prova. Lógico que quando você está exercitado, você já lembra na hora. Opa, o seno de 60 é quanto?
cosseno de 60 é tanto, a tangente de 60 é tanto. Você lembra. Mas se você... Eu sei que é muita coisa para você estar estudando, é só você lembrar o macete de como montar essa tabelinha dos ângulos notáveis. Então eu vou ensinar para vocês aqui agora para você levar para sua prova. Então a tabelinha dos ângulos notáveis fica assim, ó. Quais são os ângulos notáveis? Né? O ângulo de 30 graus, beleza? 45 graus e 60 graus. Então são esses três ângulos. Ok. Nesses três ângulos, eu preciso saber o valor do seno deles, do cosseno deles, beleza? E da tangente deles. A ordem tem que ser essa, ó. Seno, cosseno e tangente, beleza? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Aí para você fixar, você vai lá no canto da sua prova rapidinho e faz essa tabelinha aqui. É uma questão que você vai deixar de perder na sua prova ali. É uma questão que você vai ganhar, é uma questão que pode colocar nas vagas, né? É uma questão que faz você ser aprovado no concurso, brigar por uma vaga e assim vai embora. Então, sempre monta essa tabelinha. Ah, professor, então o seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30, quanto que vai ser? O de 45, de 60, aí você vem lá. 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Então vai vir 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza? Todos sobre 2. Raiz onde não tem 1. Então, raiz no 2, raiz no 3. Raiz no 3, raiz no 2. O raiz de 1, a raiz aqui no 1 não precisa colocar, porque raiz de 1 é 1 mesmo. Então, não precisa você colocar o raiz em cima desse 1 aqui do 30 graus, nem do 60 graus. Então, olha só. Começou o esquema ali, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz onde não tem 1. Dá até uma musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz onde não tem 1. Gente, treina isso aí. Coloque isso aí nas suas anotações que vai ser preciso na hora da sua prova. Nós vamos fazer a questão da última prova aqui. É uma dica de meia hora aqui, 40 minutos, que eu estou salvando uma ou duas questões da sua prova, do próximo concurso da Polícia Penal do Espírito Santo. Não é qualquer dica. É dica de muita qualidade que você não acha em qualquer lugar. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz, todos sobre 2, raiz onde não tem 1. Fechou. Aí ficou faltando a tangente. Beleza? Tangente é o seguinte. Se você não lembrar, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Se você não lembrar que aqui, ó, é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, o que você vai fazer na hora da sua prova? Você sempre vai pegar o seno do ângulo, a tangente, ela sempre vai ser o seno dividido pelo cosseno. Então, se por um acaso você não lembrar que raiz de 30 graus, ou tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, o 45 é 1 e o de 60 graus é raiz de 3, você vem e divide. Ah, se eu dividir aqui, ó, o seno de 30, ó, então a tangente de 30 vai ser o seno de 30, que é meio, dividido pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Então, quando você resolve isso aqui, ó, vai ser meio vezes o inverso, multiplicação do inverso, 2 sobre raiz de 3, cortou, vai ser 1 sobre raiz de 3, racionaliza, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, então vai dar raiz de 3 sobre 3. Pronto. Mas é muito mais fácil você pegar o quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2, a raiz onde não tem 1. A tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ah, não, mas eu não lembrei. Eu quero saber qual que é a tangente de 45. Você vai pegar o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Quando eu tenho dois valores iguais dividindo, sempre dá 1. Então, por isso que aqui é 1. E se você pegar a tangente de 60, ó, a tangente de 60 vai ser o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, sobre meio, que vai dar raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1, que vai dar raiz de 3, né? Porque eu corto aqui o 2 com 2, sobra só a raiz de 3. Mas no objetivo não é você ter que fazer isso na hora da sua prova. É você lembrar, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Acabou. Quer pegar a musiquinha? É só fazer. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Só que a ordem você precisa manter. 30, 45, 60 graus, seno, cosseno e tangente. Beleza? Primeiro seno, cosseno e tangente sempre. Certo? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu apagar um bocado de coisa desse aqui. Vamos resolver esse exercício. Então, eu quero resolver esse exercício. Só apagar aqui essa maldade da tangente que eu passei para vocês aqui, ó. Ó, e vamos resolver. Achar aqui o valor de x no triângulo retângulo ali, né? Achando o valor de x,
Como que vai ser, ó? Vamos lá. Vamos lá. Para achar esse valor de x aqui, ó, cosseno de 60, então eu sei que o 60 graus, o 10 é a hipotenusa e o x é o cosseno. O x é o cateto adjacente, por isso que eu estou aplicando o cosseno. Aí você vai na tabelinha dos ângulos notáveis. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus aqui, ó, é meio. Então vai ficar meio igual a cateto adjacente, que é x, que eu estou procurando, sobre a hipotenusa, que é 10. Como que eu resolvo isso agora? 2x é igual a 10, então o meu x é igual a 10 dividido por 2, que dá 5. Então essa medida x aqui, ó, dá 5. Ah, se eu quiser achar a medida, a outra medida aqui, ó, vou chamar ela de y, ou você aplica o teorema de Pitágoras agora, que você já tem a medida de dois lados do triângulo, ou você aplica uma nova razão trigonométrica. Então, o segredo, gente, é isso aqui. É ter essa interpretação. Eu sei que às vezes fica até um pouco corrido, né? Em meia hora de aula eu consegui passar para vocês o conteúdo aqui. Mas agora nós vamos fazer algumas questões. Vamos aplicando devagar, lembrando da tabelinha dos ângulos notáveis, beleza? Para nós irmos exercitando juntos isso aqui. E eu vou trazer para vocês aqui a primeira questãozinha na tela. É a primeira questão, no estilo sua prova, questão recente, cobrando sobre esse assunto aí, ó. E olha o que falou aqui, ó. Uma empresa que faz apresentações com drones está selecionando novos operadores. E para o primeiro teste, cada candidato deve fazer com que o aparelho siga o trajeto dado na imagem, abaixo, partindo do ponto A e seguindo o sentido das setas. Então vai partir do ponto A e seguir o sentido da seta. Então do A vai para o B, do B vai para o C, do C volta para o A. Qual será a distância x que o drone deve percorrer no último trajeto? Então se você observa, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, né? Aqui eu tenho meu ângulo reto. Se você precisa achar a medida x, né? Porque você vai somar 6 mais 8 mais o x para você saber o trajeto. Então aqui você pode aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é o x, né? X ao quadrado, igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, x ao quadrado vai ser 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado é 64. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64 é 100. Então, o x é raiz quadrada de 100. O x é igual a 10. Então, aqui o x deu 10. Pronto. Só que se você usa aqui o triângulo pitagórico, que eu já expliquei para vocês, você faz muito mais rápido. Lembra do triângulo pitagórico 3, 4, 5? Triângulo pitagórico 3, 4, 5. Ó. Tá meio feio aqui, mas dá para entender, ó. 3, 4, 5. Eu já tenho um lado aqui valendo 8, o outro valendo 3. Observe que o 8 é o 4 vezes 2, ele é proporcional a esse triângulo pitagórico. E o 6 é 3 vezes 2. Automaticamente o outro lado vai ser 5 vezes 2. Né? 5 vezes 2 seria 10. Então quando você está exercitado, não precisa nem você ficar gastando o teorema de Pitágoras. Mas, resumindo, qual será a distância x que o drone deve percorrer no último trajeto? Então quer saber a distância x. A distância x é igual a 10 metros. Se eu tivesse pedido a distância total, né, eu somaria 6 mais 8 mais 10. Né? Isso daria 24 metros aí. Ele pediu foi só a distância x final ali. Então, teorema de Pitágoras, bem facinho. Isso não é assunto de você errar na sua prova, mas o teorema de Pitágoras ele ajuda muito na solução de outras questões. Agora vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 já entra aí a parte de relações de razões trigonométricas. Para facilitar o acesso entre duas cidades, foi realizada a construção de uma ponte. Vamos lá, tem que interpretar para ver o que está pedindo. De uma ponte, que conta com uma estrutura vertical ao centro, medindo 78 metros de altura. Então, observe aqui, ó, que essa estrutura vertical aqui ao centro da ponte, então já observei que a ponte está aqui, a estrutura vertical é essa aqui, medindo 78 metros. Ok. Conectada por um cabo em cada lateral, que liga o topo da estrutura vertical ao solo, formando ângulo de 30 graus. Então aqui formou o ângulo de 30 graus, ó. Beleza. Conforme ilustrado na figura a seguir. Considerando os dados anteriores, é correto afirmar que o comprimento dos dois cabos ligados do solo até o topo da torre equivale a um total. Então, ó, o cabo, ele não quer saber qual que é o comprimento da ponte, que é isso aqui, ó, né? Ele quer saber o quê? A medida do cabo, que seria essa medida aqui, x. E como os ângulos aqui são iguais, essa medida aqui também é igual. E como a haste vertical da ponte está no centro dela aqui, ó, né? Então, esses lados aqui também são iguais. Esse lado aqui é igual a esse. Então, automaticamente, ó, as alturas dos cabos aqui são iguais. Se eu achar a altura de um cabo, eu acho a outra.
Beleza? Então, se eu achar uma altura X, um valor X desse aqui, automaticamente já estou achando o outro. Só que a resposta, pelo jeito, é a soma, né, dos dois. Então vai ser 2x no final lá. Beleza. Então, ó, se a altura sempre está em 90 graus, né, gente? Então aqui eu tenho ângulos de 90 graus, ó. Eu tenho dois triângulos. Aí quando você vai observar, ó, eu tenho o ângulo de 30 graus, certo? Aqui e aqui. Em relação ao ângulo de 30 graus dos dois triângulos, o 78, tanto aqui quanto aqui, ele é o quê? Cateto oposto. E o x que eu estou procurando é a hipotenusa. Opa! Então, aí essa interpretação que você tem que fazer, ó. Eu tenho aqui o cateto oposto, e quero a hipotenusa. Aí você lembra do soca à toa. Ah, soca à toa, o professor Daniel falou, para eu não esquecer as razões trigonométricas. Eu tenho o cateto oposto e quero a hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, que é o cateto... Na verdade, não, né? Desculpa. Ele tem o cateto oposto, então cancela. Cateto oposto vai ser o seno, né? Porque se eu usar o cosseno é a adjacente. Então, é o seno de 30 graus que utiliza oposto e hipotenusa. Então, seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto, é isso. O seno, e observe que aqui no exercício ele não te deu o valor do seno de 30 graus. Você precisa ter a tabelinha dos ângulos notáveis. Por isso você precisa saber qual que é o seno, cosseno, tangente dos três ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. Monta a tabelinha, se você voltar aqui você vai ver que o seno de 30 graus, ó, é meio. Não é isso aqui, ó, o seno de 30 graus, meio. Então eu vou substituir lá na questão, ó. Seno de 30 graus é meio, igual o cateto oposto eu já tenho que é 78, sobre a hipotenusa que eu estou procurando, que é x. Pronto. Multiplicando isso aqui, ó, x vai ser igual a 78 vezes 2, vai dar 156 metros. Beleza? Beleza. O x é 156 metros. Você vai lá e marca a letra A. Você erra a questão. Por quê? Olha o que o exercício falou. É correto afirmar que o comprimento dos dois cabos ligados do solo até o topo da torre equivale a um total, ou seja, esse comprimento aqui é 156 e esse outro aqui é 156. Somando 156 mais 156 vai dar 312 metros. A resposta correta é a letra C. Muito cuidado, gente, que na hora de você tirar um 10, você perde uma questão boba aí na sua prova. Então não vacila, pelo amor de Deus, tá? Não vacila para você não ser surpreendido aí na hora da sua prova, tá? Então tá aí. No finalzinho, ao tirar um 10, você marca a letra A, você perdeu a questão. Achei o X 156, já vai lá, marca a letra A. Ele pediu a soma total dos cabos, então por isso tem que ser os dois cabos ali da ponte. Fechou? Então, ok, beleza, uma questãozinha que nós estamos aplicando aí, razões trigonométricas, assunto da última prova da Polícia Penal do Espírito Santo. Nós vamos resolver a questão da última prova aqui ainda hoje com vocês. Beleza, pessoal? Tá gostando? Deixa like, eu sei que é um assunto muitas vezes chato, tem gente que não gosta de estudar isso aqui, quer ir na base da sorte para a prova, mas não cometa o erro de muitos, porque é um assunto que não é muito difícil, é só você exercitar, pegou a manha, exercita um pouco, que se vier alguma coisa na prova, você tem condições de resolver. Vamos lá, então, para a próxima questão. Olha o que falou aqui para nós. Em um triângulo retângulo ABC, o ângulo A mede 30 graus e o ângulo B é reto. Vamos desenhar isso? Vamos desenhar isso, fica até mais fácil de ilustrar. Em um triângulo ABC, então eu vou colocar aqui ABC, beleza? ABC. O ângulo A, vou ilustrar para ficar melhor. O ângulo A mede 30 graus e o ângulo B é reto, 90 graus. Tá aqui, esse é o ângulo B. A hipotenusa BC mede 12 centímetros. Então, acho que mudou aqui. Deixa eu só inverter isso aqui, então. Espera aí. A hipotenusa BC... Ué, tá errado. A hipotenusa mede 12 centímetros. Tá errado. O ângulo B, que é o reto. Como é que a hipotenusa vai ser BC? Tá errado isso aqui, né? Mas vamos considerar... Não tem como a hipotenusa ser BC. A hipotenusa vai ser AC, né? Eles escreveram errado aqui. Mas a hipotenusa aqui, ó... Então, vou colocar aqui 30 graus, beleza? A hipotenusa, vamos chamar a hipotenusa aqui de AC, né? Vai ser 12 centímetros, beleza. Com base nos valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos notáveis, calcule o comprimento do lado AB
e assinale a alternativa correta. Então, o lado AB seria esse, né? O lado AB seria esse. Ok. Se eu quiser o lado BC também, tem condições. Mas eu quero o lado AB. Vamos procurar aqui o medido X, certo? Então, se eu tenho a hipotenusa valendo a hipotenusa e o ângulo reto, e a hipotenusa BC mede 12. A hipotenusa mede 12. Então, ó, então eu sei que aqui eu tenho hipotenusa, e em relação a esse ângulo de 30 graus, o X, ele é cateto o quê? Adjacente. Em relação ao ângulo de 30 graus. Não estou nem preocupando com o outro ângulo C aqui, não. Ele é cateto adjacente. É quando você vai olhar o soco à toa, quando que você usa cateto adjacente e hipotenusa? É no cosseno. Então você vai usar cosseno de 30 graus, que é o cateto oposto, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? Então o cosseno de 30 graus, né, vai ser o quê? Se eu voltar lá, vai dar raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus, olha lá, raiz de 3 sobre 2. Certo? Então raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto adjacente que eu estou procurando é x, e a hipotenusa é, minha hipotenusa é 12. Pronto. Multiplico cruzado, 2x é igual a 12 raiz de 3. Tá errado isso aqui, o x é 12 raiz de 3 sobre 2. Então o x aqui vai ser 6 raiz de 3. Então eu acho que o outro lado que você está querendo é ser esse lado y aqui, ó. Ficou esquisita a montagem desse triângulo aqui, porque não tem como a hipotenusa ser BC. A hipotenusa é AC ou CA. Vamos achar o lado y também? Que aí fica mais fácil. Vamos achar o lado y também. Eu achei o lado x, vamos achar o y. Vai ser uma das respostas ali, acredito. Ó. Então, achando o lado y, é bom que a gente já exercita. Ó. O y é o cateto oposto de 30 graus. Então, vou usar o seno de 30 graus. Então, seno de 30, beleza? É cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30, nós já vimos que é meio. O cateto oposto é y sobre a hipotenusa, que é 12. Então, 2y é igual a 2y é igual a 12. Então, o y vai ser 12 por 2, que é 6. Pronto, agora sim. Então, o lado que eles estão querendo é esse lado BC ali, que falou que é AB, mas ficou errado o raciocínio ali para a montagem do triângulo, né? A hipotenusa tinha que ser BC. Aí poderia pedir o lado AB ou o lado BC, né? Tanto faz. Beleza? Então é isso, né? Mais uma questãozinha aqui utilizando razões trigonométricas, né? O nosso soco à toa aí, e lembrando sempre da tabelinha dos ângulos notáveis. Vamos para mais uma, tem mais questões. Vamos junto. Ó, questão de número 4 na tela para vocês aqui, ó. Falou o seguinte, ó. Um observador, essas questões são clássicas de concurso, gente. Um observador, ó, está a 20 metros de distância de um prédio. Ok, 20 metros de distância. Vamos pensar nisso, ó. Vamos pensar no observador aqui, ó. O cara tá aqui. Vou ilustrar aqui só pra gente pegar, ó. Ó, o observador tá aqui. Ele está a 20, a distância dele. A distância, né? Dele até um prédio. O prédio tá aqui, ó. Ou o prédio aqui, ó. Desenho demais, né, gente? Pode falar a verdade aí. Professor, desenha muito. Nossa Deus, ó. Aqui tá o prédio. O observador, ele está a uma distância de 20 metros do prédio. Beleza? Só ilustrando o que o exercício está falando. Desprezando a altura do observador e considerando que ele observa o topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus, ó. Então ele observa o topo do prédio aqui, ó, sobre um ângulo de 60 graus. Beleza? A altura dele em relação à distância do prédio, ó. Essa distância aqui continua sendo 20 metros. O ângulo que ele observa o prédio, o topo do prédio é 60 graus. Beleza? A altura do prédio em metros é. Então, desprezando a altura do observador. Observe que eu estou desprezando a altura dele aqui. Ele pediu para desprezar. Então, a altura que eu achar aqui, ó, será a altura do prédio. Pode ser que o observador ele está abaixo do nível aqui também, né? Pode ser que o observador esteja assim, ó. Olha só, deixa eu só fazer isso. Abaixo do nível do prédio. Fica melhor ilustrado para vocês aqui. Vamos fazer isso. Ó, deixa o prédio aqui. Beleza? O prédio está aqui. Ok. O observador, ó, desprezando a altura dele, ele está abaixo do nível. O ângulo de 60 graus. O observador está aqui, ó. Só para ficar melhor ilustrado, porque senão fica esquisito no final, ó. Olha lá, ele está observando o topo do prédio e a distância que ele está do prédio é de 20 metros. Ele quer o quê? A altura do prédio. Pronto. É isso que quer. A altura do prédio. O exercício está pedindo a altura do prédio. Então, vamos lá. Analisando, ó, o que você observa aqui, ó. O X, ele é o quê?
o cateto oposto. E o 20, ele é o cateto adjacente. Ah, professor, top! Então, só catoa. Quando que eu uso cateto oposto, cateto adjacente? É na tangente. Então, você vai fazer tangente de 60 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, para você resolver isso, a tangente de 60 graus, ela é o quê? Raiz de 3. Se não lembra, volta na tabelinha dos ângulos altáveis. O cateto oposto é x, o cateto adjacente é 20. Para eu resolver isso aqui, ó, embaixo do raiz de 3 eu sei que é 1, então vai ficar x é igual a 20 vezes raiz de 3. O raiz de 3, ele dá aproximadamente 1,7, né? Aproximadamente. Então, o 20 vezes 1,7 vai dar, vamos pôr aí, raiz de 3 dá, vamos pôr aproximado mesmo, tá? 1,7 vezes 20 aí vai dar 34 aproximadamente, né? 34. Vai dar 34, alguma coisinha. Então, a altura do prédio aqui, ó, vai dar aproximadamente 34 metros, certo? Então, ó, a maior que 33 e menor que 35. Vai estar variando naquele intervalo ali. Fechou? Então, nesse caso aqui, ó, eu tinha, depois que eu ilustrei o problema, eu tinha um cateto oposto e eu queria o cateto oposto e já tinha o cateto adjacente. Não justifica eu ficar trabalhando com seno e cosseno. Porque o seno e cosseno, eu precisaria da hipotenusa, que é essa medida aqui, ó, né? E para que eu vou calcular a hipotenusa se eu já tenho o cateto adjacente e quero o cateto oposto? Era só utilizar a tangente. Por isso que está aí para vocês, né? Mais uma questãozinha. Fechou? Mais uma, vamos lá. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de uma cidade planeja construir um escorregador gigante com o ponto de partida situado a 15 metros de altura. Ó, então ela quer fazer um escorregador gigante. Então, ó, vamos imaginar o escorregador aqui, ó, que é o escorregador. O ponto de partida é a 15 metros de altura. Então, aqui está o escorregador. Beleza? O cara vai escorregar aqui, ó. Certo. O ponto de partida é aqui. Vai subir lá na escadinha para chegar ao ponto de partida. Beleza. A altura, né, em relação ao solo aqui, 15 metros. Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Certo. De acordo com as normas de segurança, o ângulo formado pelo escorregador com horizontal não pode exceder 45 graus. Beleza? Então, o ângulo máximo aqui, ó, é 45 graus. Não pode exceder. Ah, professor, mas se eu tivesse colocado, aí você concorda comigo, se eu tivesse colocado um ângulo de 40 graus, seria esse aqui assim, ó, o escorregador, né? Então, esse escorregador ficaria mais alto, não é isso? Em metros, o comprimento do escorregador, beleza. Ok. Então, se eu tenho aqui o ângulo máximo de 45 graus, eu vou aplicar aqui agora o escorregador, o comprimento mínimo, né? O comprimento mínimo dele é esse aqui, ó. Então tá aqui. Beleza? Eu quero achar esse comprimento do escorregador. Então, observe agora, ó. Eu tenho 45 graus, que é o ângulo máximo. Vou usar ele aqui primeiro. Ó, o 15 é o cateto oposto. O X é a hipotenusa. Analisando só cateto oposto e hipotenusa, vou usar o seno de 45 graus. Seno de 45 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, lá na tabelinha dos ângulos altáveis, né? O cateto oposto aqui é 15, a hipotenusa aqui é x que eu estou procurando. Então, raiz de 2, ó, x é igual a 30, então x é igual a 30 sobre raiz de 2, multipliquei cruzado aqui, né? Aqui eu tenho que racionalizar, que a raiz está embaixo, então fica raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, então fica 30 raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que é 2, então aqui vai dar 15 raiz de 2, né? Porque embaixo aqui, ó, 15 raiz de 2, beleza? Então, a altura máxima aí, o comprimento mínimo em metros do escorregador, mínimo, né? Porque aqui o comprimento mínimo, à medida que eu vou diminuindo o ângulo aqui, eu vou ter o comprimento maiores do carregador, do escorregador, beleza? 15 raiz de 2 metros. Muito bom a questãozinha aí para nós trabalharmos juntos, né? Então é muito importante, gente, você resolver muitas questões, você aprender a ilustrar, porque se você não ilustrar, fica mais difícil de você resolver a questão. Agora, o que eu falei para vocês? Essa outra questão aqui, ó.
Quando o ângulo ele é um ângulo diferente dos ângulos notáveis, o exercício tem que te dar o valor de seno, cosseno e tangente dele. Tá vendo aqui? Ó, olha a questão. Ó. Então, dá um pause, tente resolver as questões antes, professor, aí, que agora vocês já estão ficando fera em trigonometria aí para a Polícia Penal do Espírito Santo. Então, ó, presta atenção. Ó. Um helicóptero levanta voo sobre um ângulo de 40 graus. Beleza. Em relação ao solo. Então, o helicóptero levantou voo aqui, ó. Aqui tem um helicóptero. Ó, deixa eu desenhar um helicóptero aqui. Nossa, o professor é muito bom para desenhar, né? Beleza. Aqui tem um helicóptero. Ele levanta voo em relação ao solo, um ângulo de 45 graus. Então, o helicóptero levanta voo aqui, ó. O solo está aqui. O ângulo que ele levanta é 40 graus. Qual será a altura do helicóptero quando ele percorrer 5.000 metros? Então, imagina o helicóptero levanta voo aqui, ó. Ele vem percorrendo aqui em relação ao solo 40 graus. Ele vai andar aqui 5.000 metros. Quando ele andar 5.000 metros nessa distância, qual vai ser a altura que ele vai estar em relação ao solo? Ou seja, essa altura X aqui, ó. Pronto, essa é a raciocínio. Beleza? Aí você vem e analisa só com a toa. Você tem aqui, em relação a 40 graus, o X é o cateto oposto e o 5.000 é a hipotenusa. Você vai no só com a toa. Só com a toa. O que é cateto oposto e hipotenusa? Mais uma vez, seno de 40 graus, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Ah, professor, além dele me dar o seno, ele me deu o cosseno e me deu a tangente. Tudo bem, porque você poderia aplicar aqui o cosseno, mas antes você teria que achar essa medida aqui, ó, da distância que o helicóptero saiu até a projeção da altura dele, né? Que seria essa outra medida aqui, ó. Não é isso? Mas não tem necessidade disso. Mas ele te deu o seno, o cosseno e a tangente de 40 graus. Você vai precisar só do seno, né? O seno de 40 graus, o exercício trouxe para nós que é 0,643. O cateto oposto é x, que eu estou procurando, e a hipotenusa é 5.000. Pronto. Resolvendo isso aqui, ó, o x aqui embaixo é 1, né? Vai ficar x é igual a 5.000 vezes 0,643. Então vai dar aí, ó, 3.215 metros. Pronto. Tá aí. Gabarito, letra A. Top? Show de bola? Então, questãozinha aí maravilhosa para nós trabalharmos junto a esse ponto aí, beleza? Que está sendo proposto para vocês aqui. Nós temos várias outras questões para nós trabalharmos aqui. Vamos fazer elas juntos para nós conseguirmos chegar aqui numa excelência nesse assunto, que é exercitando, que a gente fica bom na parte de matemática. Vamos lá. Questão de número 7. Em um triângulo retângulo, ó, em um triângulo retângulo, já vamos desenhando. Triângulo retângulo, tá aqui, beleza? O cateto oposto a um ângulo agudo, é um ângulo menor, né? Mede 8 metros. Então aqui o cateto oposto mede 8 metros. Vou pôr esse cateto oposto aqui. E a hipotenusa mede 10. Beleza? Qual a medida do seno desse ângulo agudo? O ângulo agudo está aqui, ó. Ele deu o cateto oposto mede 8 e a hipotenusa mede 10. Então o seno do ângulo alfa, eu sei que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto. O seno desse ângulo aqui, ó, o cateto oposto é 8, a hipotenusa é 10. Então, o seno do ângulo vai ser, simplificando aqui por 2, vai dar 4/5. É só isso que o exercício quer. Então, ó, é só isso, sei lá, marcar a letra C. Ele não pediu a medida do ângulo, ele quer saber só o seno. Se tivesse pedido a medida do ângulo, aí seria mais difícil. Para eu achar esse ângulo aqui, teria que dar um resultado do seno de um ângulo notável, senão não teria como eu saber, né? Eu não estou usando a calculadora aqui para eu saber quanto que é o ângulo que o seno dele dá 4/5, né? Então não tem necessidade disso. O exercício pediu só a medida do seno do ângulo, não é qual o ângulo. Então, o seno de qualquer ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa dentro de um triângulo retângulo. E ele já me deu o cateto oposto, me deu a hipotenusa, ficou fácil. Beleza? Questão de número 7 está aí para vocês. Vamos para 8. Essa aqui também é boa. Um navio está situado a 9 km da costa leste. Então, ó, aqui está o km. 9 km da costa leste. O navio está situado. Um observador localiza ao sul o navio. Aqui está o observador, ó, observa o desenho. Vê o ponto A sobre um ângulo de 48 graus. Então, o observador localiza o navio e vê o ponto A sobre esse ângulo de 48 graus, conforme indicado na imagem. Bacana. Aí falou para considerar o seno de 48, o cosseno de 48, a tangente de 48. Tem que me dar isso, porque eu não sei qual que é o seno, cosseno
e tangente de 48 de cabeça. Conhecendo essas informações, pode-se dizer que a distância entre o observador e o navio, ou seja, essa distância aqui, ó. Pronto, acabou, gente. O que eu tenho aqui? Eu tenho o 9 km, se você observar em relação ao ângulo de 48 graus, esse 9 km aqui é o cateto oposto. E o x, ele é o cateto adjacente. Pronto. Eu vou usar a tangente de 48 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembra lá do soca à toa? Tá lá. Soca à toa. Tá aí. Tangente de 48 graus, 1,11 é igual ao cateto oposto, que é 9, sobre o cateto adjacente, que é x. Então, eu vou pegar aqui, ó, aqui embaixo é 1, então vai ficar 1,11x igual a 9. Então, o x vai ser 9 dividido por 1,11. Você dividir isso aqui sem calculadora é mais difícil, né? Mas você precisa ter essa noção na hora da sua prova. Aprender a dividir números inteiros por números decimais. 1,11 aqui. Nesse caso aqui, você anda com a vírgula para a direita duas casas, acrescenta 2 zero. Então, é a mesma coisa você dividir 900 por 111, tá? Que no final, você vai achar o valor de aproximadamente 8,10. 8,108, né? Vamos colocar assim, km, porque tá 108 aqui, ó. Pronto, gabarito letra A. Fechou? Show de bola, top de linha. Estamos caminhando aqui para daqui a pouco chegar na nossa questão do concurso. Salvo engano, é a número 10. Observe a rampa de acesso ao estacionamento de um shopping. Vai dando pause, gente. Tenta resolver a questão antes. Representada conforme a figura abaixo. Sendo alfa igual a 60 graus. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Beleza. A rampa e a altura da rampa é igual a 2,5 metros. Então, essa altura aqui, ó, da rampa, tem 2,5 metros. Beleza. Então, o comprimento da rampa. Ele quer saber o comprimento. Esse comprimento aqui, ó. Vou chamar ele de x. Ok? O comprimento da rampa. Aí, para eu achar esse valor de x, eu sei que eu tenho um ângulo alfa 60 graus. A altura é o cateto oposto. O x é a minha hipotenusa. Cateto oposto, ó, soca toa. Cateto oposto e hipotenusa vai ser o seno de 60 graus. Então, seno do ângulo que eu tenho, que é 60 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto. Aplicando isso, vamos lá resolvendo. O seno de 30 graus, se você lembrar lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz não tem 1. É raiz de 3 sobre 2, então volta lá na tabelinha dos ângulos notáveis. O cateto oposto é 2,5 sobre a hipotenusa, que é x. Beleza? Multiplicando cruzado, raiz de 3x é igual a 2 vezes 2,5 dá 5. Então, o x vai ser 5 sobre raiz de 3. Aqui eu tenho que racionalizar. Multiplico por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, o x vai ser 5 raiz de 3 sobre 3. Essa é a resposta do valor da rampa. Gabarito, letra C. Show de bola. Top de linha. Agora vamos para a questão da última prova. Aí você chega na miséria de uma questão dessa aqui na sua prova, você não erra porque você não sabe razões trigonométricas. Essa veio na última prova da Polícia Penal do Espírito Santo. Essa questãozinha boba aqui. Então olha como ficou fácil para vocês agora. Então quando eu venho aqui faço, ó, Gabriel deseja fixar um cabo de sustentação em uma parede, de modo que forma um ângulo de 30 graus com o solo. O cabo está aqui, ó. Já vou ter que colocar, chamar ele de x. Segundo o modelo abaixo. O tamanho do cabo de sustentação será de quanto? Então aqui, ó, se você não souber os ângulos notáveis, seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis, você vai errar a questão. Por quê? O 30 graus, a parede que mede 5 metros é o cateto oposto. Beleza? O x vai ser a minha hipotenusa. E utilizando o soca à toa, o que eu vou precisar aqui? Do seno de 30 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha a questão que veio na última prova. É uma das mais fáceis que eu resolvi aqui na live hoje. Então, o seno de 30, eu já sei que é meio. O cateto oposto é 5. A hipotenusa é x. Então, multiplicando cruzado, x é igual a 10. Olha que miséria de questão. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é questão de vocês errarem mais. Fechou? Então, aí está para vocês a solução da última questão da prova.
né? Nós trabalhamos aqui um assunto importantíssimo, por isso, mais uma vez, no QR Code aqui está o material das nossas aulas, curso completo para o Penal do Espírito Santo, é um dos preparatórios que mais aprovou no último concurso. Apostila impressa com frete grátis para vocês aí, curso isolado, material de tudo quanto é jeito para ajudar vocês, né, nessa preparação. E vou deixar para vocês aqui também o Instagram do Professor Dene. Espero que vocês tenham gostado. Siga lá o Professor Dene, sempre postando dicas, questões para ajudar vocês aí na preparação. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para você ser notificado e aproveitar todo o material gratuito que será disponibilizado aqui para vocês na preparação Polícia Penal Espírito Santo 2025. Tamo junto, até a próxima, um grande abraço, lembrando sempre que vale concurso é o vale aprovação. Valeu!